Boa noite, sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre... nós estamos estudando sobre a sociedade, a civilização egípcia, né? E hoje nós vamos falar um assunto bem peculiar, né? A respeito da sociedade egípcia. É a questão da escrita, né? A importância da escrita. A escrita, você sabe que até os nossos dias hoje, ela é muito importante. Nós usamos a escrita para registrar os feitos nossos, as relações comerciais, escrever mensagens de amor, romance. Então, usamos a escrita para N afinidades. E temos vários tipos de escrita no nosso país, né? Agora, no Egito, nós vamos entender quando surgiu a escrita, qual foi a necessidade do surgimento da escrita lá. Não foi diferente do nosso hoje. A escrita, ela surgiu justamente para isso, para ter o controle e o registro das relações comerciais entre eles. Só que juntamente com a escrita, né, com o surgimento da escrita, vai surgir um personagem muito importante, que até hoje não existe, né? Que é quem? Qual o personagem que vai surgir lá? Esse personagem aqui, o escriba, né? Nós já vimos na Mesopotâmia, né? O escriba, ele sempre foi respeitado nas sociedades a partir do surgimento da história, porque nós já aprendemos que o surgimento da história ele surge a partir do momento que o homem sente necessidade de registrar os seus feitos, né? A sua história, né? Agora, será que era fácil se tornar um escriba, né? Um escriba, por exemplo, ele tinha uma situação muito privilegiada no Egito. Por quê? Porque era ele o que sabia ler, escrever, interpretar os documentos. Agora, só que para isso, o escriba tinha que ser igual vocês hoje fazem. O escriba ia para a escola, e só que não era fácil para o escriba, porque ele tinha que permanecer lá na escola. Primeiro diz que ele estudava por 12 anos, né? E ele ia para a escola, ele tinha que aprender a escrita mais importante do Egito, que é os hieroglíficos, né? É uma escrita que vocês muitas vezes observam nas pirâmides, nos monumentos. É a escrita que era considerada sagrada para eles, né? Então o Egito, ele não é, o faraó, o escriba, ele tinha que dominar o hieroglífico. Só que para aprender a escrever, aprender o hieroglífico, ele tinha que, por exemplo, estudar muito tempo. Por quê? Porque é uma arte difícil, né, de escrever. Por quê? Porque para escrever essa escrita, ela é uma escrita nobre. Então, por exemplo, depois do faraó, vinha o sacerdote, aí o escriba, era um dos homens mais importantes da sociedade egípcia. Agora só que, por exemplo, para ele estudar, ele entrava cedo na escola, ficava o dia inteiro na escola, tá? E aí o que acontece? Ele estudava, além do hieroglífico, ele tinha que aprender sobre as regiões do país, ele tinha que saber todas as festas religiosas que existiam, ele tinha que saber o nome das plantas, ele tinha que saber as fronteiras do país, tá? Por quê? Porque ele anotava ali tudo que o Egito comprava, tudo que o Egito vendia. Ele tinha que aprender sobre aritmética, né? Ele tinha que aprender sobre boas maneiras, né? Como tratar as pessoas, tá? Então, na realidade, ele tinha que ter um conhecimento amplo da história do Egito. E outra, por exemplo, essa profissão dele, que ele aprendia, ela era seguida por exemplo, se ele era escriba, o filho dele, logicamente, também era escriba, certo? Agora, será que era vantajoso ele dedicar tanto a esse estudo? Só que você vai observar que o Egito, observa que será fácil para ele decifrar essa escrita. Observa aqui, ó. A escrita mais importante do Egito era essa aqui, ó. Ela é escrita em forma de símbolos, né? Desenhos, né? E já pensou, além dele, por exemplo, saber ler, escrever, ele tinha que aprender a desenhar. Olha aí o quanto que era difícil. E é linda, né? Essa aqui chama escrita hieroglífica, né? Do Egito, os hieroglíficos. Hieroglifos, né? Minha língua não fala direito.
E aqui vem mostrando, ó, outro exemplo aqui, vem até, ó, aqui na realidade tentaram colocar o nosso alfabeto junto, mas essa aqui é a famosa escrita sagrada deles. E eles achavam que eles haviam recebido pelo deus deles, chamado Tó. Olha aqui que lindo, tá? Quase igual a da Mesopotâmia. Agora, no início, eles usavam o que para escrever? No início, eles usavam apenas, segundo a história, mostra que no início eles usavam igual os mesopotâmicos. Eles usavam os blocos de argila, né? Depois, o que aconteceu? Com o devido tempo, eles foram utilizando uma planta, né, que nasce nas margens do rio Nilo, que é, no caso, chamado papiro, né, que vocês já viram na aula passada. Aí, o que eles faziam? Eles pegavam o caule desse papiro e eles preparavam ele e transformavam assim em papel, né? Só que o que quer dizer a palavra hieroglifo, né? Diz que é um termo, né, de origem grega e quer dizer inscrição sagrada. E é por isso que é chamada de inscrição sagrada, porque geralmente essa escrita aí do hieroglífico, ela era utilizada para escrever, por exemplo, tudo que o Egito realizava, né? Plantava, colhia, mas geralmente essa escrita era mais usada nos monumentos deles, nos templos deles, nas pirâmides, né? Quando o faraó era enterrado, se você olhasse na entrada da pirâmide ou dentro da pirâmide, havia a história do faraó. E era usado isso aí. Só que do hieroglifo, para não falar muito, não explicar muito, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, surge, olha aqui, ó, um outro exemplo de escrita, né, hieroglífica, né? Só que do hieroglifo surgiram duas escritas. Essa aqui também é outro exemplo, né, de escrita hieroglífica. Dele surgiu o quê? A escrita chamada demótica, né? Aqui, olha. Ela diz que na realidade dele surgiu duas escritas. A demótica, né? E surgiu também minha linguinha maravilhosa, não tá dando certo hoje. A erática, a escrita erática. A demótica já é uma escrita, por exemplo, ela é mais simplificada, né? Ela já é mais, a demótica ela é utilizada, né? A demótica aqui ela é utilizada mais pelos sacerdotes, tá? Então ela é mais uma escrita assim que retrata mais, é usada no cotidiano lá dos templos, né? Os templos que eles utilizavam ela. Só que essa aqui, a demótica, ela tem uma diferença. Ela pode ser, como você observa na imagem aqui, ó, ela pode ser utilizada tanto para escrever como para desenhar. Então, eles usavam os dois métodos para escrever. E quem escrevia também era o escriba. O escriba tinha que saber essas três formas de escrita. A outra é essa aqui, ó, a erática. Erática é quase igual a nossa. Eu achei interessante que ela é quase igual a nossa. Tá? Ela é uma escrita cursiva, né? Que nós também temos a escrita cursiva, né? E ela é uma escrita assim mais simples. E ela geralmente ela é usada, essa erática, ela é usada nas relações comerciais, né? Por exemplo, para registrar a compra, a venda de produtos. Então, ela é usada nesse sentido. E aqui, finalizando, né? Vem mostrando aqui um exemplo das três escritas. Os hieroglifos, né? Que é isso aqui em formato de desenho, essa primeira. E a erática aqui, ó. Que mostra ela bem clara aqui, ó. A erática que é a escrita discursiva que está mostrando aqui. E já a demótica, né? Ela inclui alguns desenhos, né? E aqui, mais abaixo, vem mostrando como a gente, por exemplo, como que eles passaram a decifrar aquelas escritas lá do Egito, né? Vem mostrando aqui que no século, por exemplo, no século XVIII, né, 1799, o imperador francês, né, chamado Napoleão Bonaparte, que vocês vão observar esse conteúdo lá no 8º ano, ele dominou o Egito. E quando ele dominou o Egito, você sabe que uma das formas das pessoas dominar o povo é destruir a cultura dele. Só que Napoleão, ele quis entender a cultura do Egito. Aí o que ele fez? Ele levou vários egiptólogos, né, para estudar a cultura do Egito. Aí eles encontraram, né, essa pedra aqui na cidade de Roseta, tá? E eles passaram a decifrar o que estava escrito nela. Aí eles perceberam que essa escrita,
né, no que estava escrito nela, era uma escrita grega, né? E segundo eles, tem duas versões aqui nessa pedra. Tem a versão, por exemplo, dos hieroglíficos, né? E também o demótico. Mas só que, por exemplo, essa pedra hoje, ela se encontra no museu em Londres, né? Por quê? Porque na época, vocês vão aprender no 8º ano, que Napoleão Bonaparte ele era inimigo dos ingleses. E os ingleses dominam, né? Derruba o poder dele lá, tira ele lá do Egito e acaba obrigando Napoleão Bonaparte a entregar essa pedra. E hoje, né? Isso acontece em 1780. Os ingleses dominam lá o Egito e essa pedra hoje ela está no museu lá na Inglaterra, certo? Agora só que tem uma coisa. Essa escrita aqui, essas escritas que vocês acabaram de ver aqui, principalmente essa escrita maravilhosa aqui, que é dos hieroglíficos, e o Demóstenes fala que praticamente essa escrita ela deixou de ser usada. Por quê? Porque na realidade, o que vai acontecer? A maior parte dos povos, né, vai ter o cristianismo. Aí diz o seguinte, que com a entrada do cristianismo, né, aí entra no processo de desuso dessa escrita. Ela fica, muitas vezes, ela fica restrita apenas aos sacerdotes, mas isso é escrita demótica, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, a respeito da escrita egípcia, tá bom? E na próxima aula nós vamos entender mais sobre outros assuntos. Agora, qual a relação que tem essa escrita com a Mesopotâmia? A relação foi que vocês viram aí o papel do escriba, né? Na Mesopotâmia também tinha o escriba, né? Em várias civilizações tem o escriba. O escriba vem do ato de escrever, né? É a pessoa que sabe escrever. E também outra semelhança com a Mesopotâmia, que a princípio eles usavam, assim como os mesopotâmicos, para escrever, eles utilizavam, né, a pedra. E eu achei interessante que diz assim que eles utilizavam para escrever, no caso, eles utilizavam lá um estilete, né, ou os pincéis, que eram feitos de bambu. E engraçado que era tão sagrada a escrita para eles, que esses pincéis, depois de uso, eles colocavam ele numa bolsa de couro. E eles usavam, por exemplo, para fixar, eles usavam a tinta, né? E usavam também a cola, né? E misturavam isso, tipo uma goma, né? E por exemplo, a tinta era feita de plantas. E eles utilizavam água, né? E misturavam e utilizavam, então, esses pincéis feitos de bambu para pintar. Certo? E boa tarde, um bom estudo para vocês.